Olá, eu sou a Renata Martins. Existe um tipo de medo que não vem para te impedir. Ele aparece justamente quando você está prestes a sair do lugar onde sempre esteve. Fica aqui comigo. Isso que você está sentindo não é fraqueza, é medo. Mas não é aquele tipo de medo que você reconhece fácil. Não é aquele medo claro de algo externo, de algo imediato. É mais silencioso, mais sutil, mais difícil de explicar. É aquele desconforto que aparece sem aviso, aquela sensação estranha que você não consegue nomear, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando por fora está tudo aparentemente normal. E você tenta seguir, tenta ignorar, tenta se distrair, tenta ocupar a mente, mas ele continua ali, de fundo, sempre de fundo. E quanto mais você tenta entender, menos claro parece, porque esse medo não vem com explicação, ele não te mostra exatamente o motivo, ele só muda a forma como você se sente, a forma como você pensa, a forma como você decide. E é aí que ele começa a agir de verdade. Não te impedindo diretamente, mas te fazendo hesitar, te fazendo duvidar, te fazendo esperar. Só mais um pouco, só mais um sinal, só mais uma certeza. E quando você percebe, você já voltou atrás, já adiou, já deixou para depois, de novo. E o mais difícil nisso tudo é que parece lógico, parece prudente, parece até inteligente, como se você estivesse se protegendo, como se estivesse evitando um erro, como se estivesse sendo responsável, mas não está. Você está obedecendo algo que não foi questionado, que não foi reconhecido, que só foi seguido, e isso se repete, mais do que você imagina, em pequenas decisões, em escolhas importantes, em caminhos que você quase seguiu, mas não seguiu. E talvez você já tenha sentido isso antes, aquela sensação de que estava perto, muito perto de mudar algo, de fazer algo diferente, de sair do lugar, mas algo travou, algo segurou e algo voltou. E depois veio a dúvida: por que eu não fui? Por que eu não continuei? Por que eu parei? A resposta nunca foi clara, mas o padrão continuou, se repetindo de formas diferentes, mas com a mesma sensação. E talvez hoje, pela primeira vez, você esteja começando a perceber que isso não é falta de capacidade, não é falta de preparo, não é falta de oportunidade. É medo, mas não o medo que te paralisa de forma óbvia. É o medo que te convence a parar. E se você não entender isso agora, vai acontecer de novo. Existe um padrão que talvez você nunca tenha percebido, mas ele está aí, se repetindo de formas diferentes, em momentos diferentes, mas com a mesma base. Sempre que algo começa a mudar dentro de você, sempre que você sente que está pronta para dar um passo, algo acontece. Não fora, dentro. Você começa a pensar mais, a analisar mais, a considerar os riscos, as possibilidades, as consequências. Tudo parece importante de repente. Tudo parece precisar ser avaliado. E isso dá a sensação de que você está sendo consciente, responsável, cuidadosa. Mas existe uma diferença entre clareza e excesso de análise. E o medo usa exatamente isso. Ele não te impede de agir diretamente. Ele te coloca para pensar. Pensar tanto que você não age. E quanto mais você pensa, mais dúvida aparece, mais cenário surge,
mais possibilidade de erro, mais insegurança. E aí você para. Não porque decidiu parar, mas porque não conseguiu continuar. E isso parece justificável, parece coerente, parece até necessário. Mas olha com mais atenção. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes você estava pronta ou quase pronta e algo dentro de você te fez desacelerar, te fez voltar, te fez esperar? E o mais importante, quantas dessas vezes você realmente precisava parar? Porque existe um ponto em que parar deixa de ser proteção e passa a ser repetição. Repetição de um padrão que você nunca questionou. E esse padrão não é consciente. Ele não aparece como uma escolha clara. Ele aparece como sensação, como dúvida, como necessidade de esperar mais. Mas no fundo é sempre a mesma coisa. Você estava avançando e algo te puxou de volta. E talvez você tenha começado a acreditar que esse voltar faz parte de você, que você é assim, que você sempre hesita, que você nunca termina. Mas não, isso não é quem você é. Isso é o padrão que você repetiu sem perceber e por muito tempo. E o medo se sustenta nisso, na repetição, na familiaridade, na sensação de que isso é normal, de que você é isso, mas não é. E quando você começa a perceber isso, algo muda, porque você começa a ver antes de acontecer. Você começa a reconhecer o momento, aquele ponto exato em que tudo começa a desacelerar. E nesse reconhecimento já quebra uma parte do ciclo, porque agora não é mais automático. Agora você está vendo. E quando você vê, você não precisa mais seguir da mesma forma. Você pode escolher diferente, mesmo que o medo ainda esteja aí. E existe uma coisa que muda tudo quando você entende. O medo não aparece para te impedir. Ele aparece porque você está se aproximando de algo novo, e isso muda completamente a forma de olhar. Porque até agora, toda vez que você sentia medo, você interpretava como um sinal de erro, como se fosse um aviso para parar, como se dissesse: não vai por aí, não é o momento, você não está pronta. Mas e se for exatamente o contrário? E se o medo aparecer justamente quando você está saindo do lugar antigo, quando você está deixando de ser o que já era conhecido, quando você está indo para algo que ainda não domina? Porque o conhecido sempre ativa o medo. Não porque é perigoso, mas porque é familiar. E o cérebro prefere o conhecido, mesmo que não seja bom, mesmo que te prenda, mesmo que te mantenha no mesmo lugar. Ele prefere o que ele já sabe, ao que pode ser melhor, mas ainda é incerto. Então, toda vez que você começa a sair desse padrão, o medo aparece, não como um inimigo, mas como um reflexo do novo, do diferente. E isso significa que sentir medo não é um problema, é um sinal, um indicativo de que você está se movendo. Mas como você não sabia disso, interpretava errado. Sentia medo e voltava, sentia medo e parava, sentia medo e desistia. E assim, sem perceber, o medo começou a definir os seus limites, até onde você vai, até onde você tenta, até onde você se permite. Mas agora isso pode mudar, porque você começa a entender que o medo não está dizendo pare, ele está dizendo isso é novo. E o novo não é errado. Novo é expansão.
Novo é crescimento, novo é movimento. E talvez pela primeira vez você esteja percebendo que sempre que você estava mais perto de mudar, foi exatamente quando o medo apareceu mais forte. Não para te impedir, mas porque você estava atravessando um limite antigo, um padrão antigo, uma versão antiga de você. E se você atravessasse? Tudo mudaria. Mas você não atravessou, porque interpretou o medo como sinal de parar. E agora você começa a ver diferente, começa a reconhecer o momento, começa a perceber o padrão, e isso muda a sua resposta. Porque você não precisa mais fugir do medo, nem eliminar, nem esperar ele passar. Você só não precisa obedecer. Ele pode estar aí e ainda pode continuar. E isso é o começo de tudo mudar. Se o medo fosse óbvio, seria mais fácil. Se ele chegasse como algo claramente errado, você perceberia. E talvez até ignorasse, mas ele não faz isso. O medo não se apresenta com medo, ele se apresenta como lógica, como prudência, como cuidado, como se estivesse tentando te proteger. E é por isso que ele convence, porque ele não parece um problema, ele parece uma solução, parece algo que faz sentido, algo que você deveria ouvir. Ele começa com um pensamento simples. E se não der certo? E se não for o momento? E se você estiver se precipitando? E esses pensamentos não parecem exagerados, parecem razoáveis, e quanto mais você entra neles, mais eles crescem, mais cenários aparecem, mais possibilidades negativas surgem, mais dúvida se instala, e sem perceber você sai da ação e entra no controle. Quer prever tudo, quer garantir tudo, quer evitar qualquer erro, mas isso é impossível e o medo sabe disso. Por isso ele te mantém neste lugar, pensando, analisando, revisando, sem sair do lugar. Porque enquanto você pensa demais, você não age, e enquanto você não age, você não muda. E o mais sutil nisso tudo é que você acredita que está sendo responsável, que está sendo madura, que está evitando o erro, mas no fundo você está evitando o novo. E o novo sempre vem com incerteza, sempre vem sem garantia, sempre vem sem controle, e isso assusta. Mas não porque é errado, porque é desconhecido. E tudo que é desconhecido ativa o medo. Mas isso não significa que é perigoso, significa que você ainda não viveu aquilo. E enquanto você espera sentir segurança total, você não se move. Porque essa segurança não vem antes, ela vem depois. Depois que você atravessa, depois que você tenta, depois que você vive. Mas o medo inverte isso. Ele te faz acreditar que você precisa sentir segurança para então agir. E isso te trava. Porque essa segurança nunca chega, não antes, nunca antes. E talvez agora você esteja começando a perceber quantas vezes você esperou se sentir pronta para então agir. E esse momento nunca veio, não porque você não estava pronta, mas porque você estava esperando sentir algo que só aparece depois que você começa. E isso muda tudo. Porque agora você entende porque o medo parece tão convincente e porque você acreditou nele tantas vezes. Mas isso não precisa continuar assim. E quando você começa a enxergar isso, algo muda, não fora, dentro.
Porque antes o medo parecia um limite, agora ele começa a parecer só um sinal de que você está saindo do conhecido. E isso tira o peso, não porque o medo desaparece, mas porque ele perde o poder de decidir por você. E talvez esse seja o primeiro momento em que você não tenta eliminar o medo, não tenta controlar, não tenta entender completamente, só percebe. Percebe que ele está aí, mas você também está, e isso já é diferente. Porque antes o medo vinha e você reagia automaticamente, sem perceber, sem questionar, e agora existe um espaço entre o que você sente e o que você faz. E esse espaço é onde tudo muda. Porque nesse espaço você pode escolher, mesmo que pequeno, mesmo que sutil, você pode escolher não voltar. E isso não precisa ser perfeito, não precisa ser forte, não precisa ser imediato, só precisa ser real. Talvez hoje você não vá fazer tudo diferente, mas talvez você já não reaja da mesma forma, e isso já muda o caminho. Porque o medo não controla quando você não responde automático. Ele pode estar presente, mas não decide mais. E isso cria algo novo, uma sensação diferente, mais estável, menos urgente, menos carregada, como se tudo desacelerasse. E nesse ritmo mais lento você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Percebe que nem tudo precisa ser resolvido agora. Percebe que nem toda sensação precisa ser seguida. Percebe que pode continuar, mesmo sem certeza. E isso é liberdade. Não a liberdade de não sentir medo, mas a liberdade de não ser guiada por ele. E talvez isso seja algo novo para você, porque você passou muito tempo tentando se sentir pronta, tentando se sentir segura, tentando eliminar qualquer dúvida antes de agir. Mas agora você começa a entender que não precisa esperar isso, não precisa chegar nesse ponto, porque nesse ponto não existe antes do movimento. E isso muda a forma como você olha para si. Você não se vê mais como alguém que trava, mas como alguém que estava respondendo a um padrão. E quando o padrão muda, a resposta muda, o caminho muda, e a forma como você vive também muda. E é aqui que você começa a sair de verdade. E conforme você permanece assim, sem reagir tão rápido, sem tentar controlar tudo, algo começa a se ajustar dentro de você, de forma silenciosa, quase imperceptível. O corpo relaxa um pouco mais, a respiração desacelera, a mente já não corre como antes, os pensamentos não desaparecem, mas perdem força. E você sabe que não precisa fazer nada com eles, não precisa afastar, não precisa resolver, não precisa responder, eles passam, como tudo passa. E nesse ritmo mais calmo, o medo começa a mudar de lugar. Ele já não está no centro, já não ocupa tudo, já não domina. Ele pode até aparecer, mas não te leva junto, não te arrasta, não define o que você faz. E isso cria uma sensação nova, uma sensação de estabilidade, de estar presente, mesmo com incerteza, mesmo sem ter todas as respostas. E talvez isso seja algo que você não sentia há muito tempo. Essa possibilidade de simplesmente estar, sem precisar resolver tudo agora. Porque antes qualquer sensação de dúvida virava urgência, qualquer desconforto virava necessidade de agir, de decidir, de controlar. Você consegue permanecer,
mesmo sem entender tudo, mesmo sem clareza total. E isso é um novo tipo de força, uma força que não vem da pressão, nem da cobrança, nem da necessidade de acertar. Vem da presença, de estar aqui, sem fugir, sem se apressar. E quanto mais você permanece nesse lugar, mais natural isso se torna, mais familiar, mais acessível. E o que antes parecia difícil começa a parecer possível, não porque o medo desapareceu, mas porque ele não te controla mais. E isso muda a forma como você se move. Você não trava tanto, não volta tanto, não se prende tanto, porque agora existe um espaço entre sentir e reagir. E nesse espaço você pode continuar, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem certeza. E isso já é suficiente, mais do que suficiente. Porque o que você precisava não era eliminar o medo, não era ser guiada por ele. E agora isso começa a acontecer, sem esforço, só porque você permaneceu. E conforme isso se estabiliza dentro de você, a forma como você se move começa a mudar, sem esforço, sem decisão forçada, sem pressão. Você não precisa mais esperar o medo passar para poder continuar. Você não precisa mais sentir segurança total para dar o próximo passo. Você simplesmente segue, mesmo com dúvida, mesmo com incerteza, mesmo com aquele desconforto leve ainda presente. E isso muda tudo, porque antes o medo era o limite e agora ele é só parte do caminho. E ele pode aparecer, mas não te para. Ele pode surgir, mas não decide mais. E isso traz uma sensação nova, uma sensação de autonomia, de estar no próprio eixo, mesmo sem controle total. E talvez isso seja algo que você nunca experimentou assim, porque por muito tempo você acreditou que precisava eliminar o medo para então viver com mais liberdade. Mas não é assim. A liberdade não vem da ausência do medo, vem da forma como você se move, mesmo com ele presente. E quando você entende isso, o caminho muda. Você para de esperar o momento ideal, para de esperar se sentir pronta, para de esperar a dúvida desaparecer. E começa a agir. A partir de um lugar mais real, mais honesto, mais consciente. E isso não significa que tudo fica fácil, mas significa que você não trava como antes, não volta como antes, não prende como antes. Porque agora existe uma base diferente dentro de você, mais firme, mais estável, mais silenciosa, mas muito mais forte. E é essa base que sustenta seus próximos passos, não a ausência do medo, mas a presença de consciência. E quando você começa a viver assim, algo importante acontece. Você para de se ver como alguém que trava e começa a se ver como alguém que está aprendendo a atravessar. Atravessar o desconforto, atravessar a dúvida, atravessar o medo, sem voltar. E isso cria confiança. Não aquela confiança baseada em certeza, mas uma confiança interna de que você consegue continuar, mesmo sem garantias, mesmo sem respostas completas, mesmo sem controle total. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a perceber que não precisava esperar tanto, que não precisava travar tanto, que não precisava se segurar tanto. Porque o que te faltava nunca foi coragem, era apenas compreensão. E agora isso já começou a mudar.
Agora, você não precisa mais tentar entender tudo. Não precisa organizar, não precisa resolver. Só permanece. Porque o que precisava ser visto já começou a se mostrar. E o que precisava mudar já começou a se mover dentro de você. Sem esforço, sem pressa, sem urgência. Então agora deixa o corpo acompanhar isso. Respira de forma natural, sem tentar controlar. Só percebe. Percebe o seu corpo onde está, o peso dele apoiado, o contato com o que te sustenta, e aos poucos vai permitindo que tudo desacelere. O rosto relaxa, os ombros soltam, o peito fica mais leve, os braços descansam, as mãos se soltam, as pernas ficam mais pesadas e a respiração segue sozinha, sem esforço, sem direção, sem controle. E nesse estado você não precisa mais reagir ao medo. Ele pode até estar aí, mas não te leva junto, não te arrasta, não define o que você faz. Agora você só observa, sem entrar, sem seguir, sem responder. E quanto mais você faz isso, mais ele perde força, mais ele se afasta, mais ele se dissolve, sem esforço, porque o medo precisa de reação para se manter. E quando você não reage, ele não encontra onde se prender. E agora você só permanece, presente, aqui, sem tentar mudar nada. E nesse espaço existe calma, existe silêncio, existe algo mais estável, que não depende do que você sente. E é a partir desse lugar que você começa a descansar, de verdade, sem esforço, sem resistência. E quanto mais você solta, mais leve tudo fica, mais simples, mais natural, e isso continua, mesmo sem você prestar atenção, mesmo sem tentar, mesmo em silêncio, porque agora não é mais sobre controle, é sobre estado. E agora você não precisa mais continuar, não precisa pensar, não precisa acompanhar, não precisa fazer nada. O que precisava ser visto já começou a se organizar dentro de você, sem esforço, sem pressão. E o que você estava sentindo já não ocupa o mesmo espaço, já não pesa da mesma forma, já não define você. Agora, você pode simplesmente deixar o corpo soltar, deixar a mente descansar, deixar o silêncio acontecer, sem tentar controlar, sem tentar manter, sem tentar entender, só permitindo. Enquanto você permite, algo continua se ajustando, se reorganizando, se alinhando, de dentro para fora, sem que você precise fazer nada, sem que você precise sustentar, sem que você precise insistir, porque agora não é mais sobre esforço, é sobre presença, é sobre estado, e esse estado permanece. Mesmo quando você não estiver pensando nisso, mesmo quando você estiver em silêncio, mesmo quando tudo desacelerar ainda mais. E aos poucos o corpo fica mais pesado,
mais solto, mais entregue, como se não houvesse mais nada para segurar. A respiração segue leve, natural, sem controle, sem direção, só acontecendo. E nesse lugar, o medo já não precisa ir embora, porque ele já não controla, já não ocupa tudo, já não define caminho. Agora você só permanece, sem esforço, sem resistência, sem pressa. E isso continua mesmo quando você não estiver ouvindo, mesmo quando você apenas descansa, porque agora você não precisa mais tentar. Só deixa ir e permanece.